Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Hoje vamos conversar sobre algo que às vezes não sabemos classificar muito bem, que é a crítica. Vamos conversar sobre por que criticamos tanto e vamos ver onde essa crítica é cabível, onde não é. Fala-se muito sobre isso hoje em dia, a chamada crítica positiva ou a crítica negativa. Como será que a gente distingue essas duas? Vamos começar pela positiva, para a gente entender melhor como é que isso funciona. Como é que uma crítica é positiva? Quando ela tem uma intenção clara e exclusiva de beneficiar aquele a quem ela está se dirigindo. Ou seja, é algo construtivo, você pretende ajudar essa pessoa ou essa instituição, ou seja o que for, a crescer, a galgar mais um degrau. Não pode haver nenhuma gota de interesse de qualquer outro tipo. É o interesse de beneficiar, de ajudar a superar um determinado problema. Vamos imaginar que essa crítica seja em relação a uma pessoa. Logicamente, você vai falar com a própria pessoa, não vai falar com terceiros, quartos ou quintos, porque senão ela já não é uma crítica positiva. Evidentemente que eu falar sobre o defeito de alguém para outras pessoas que não esse alguém, eu estou querendo colocar megafones nesse defeito. Eu estou querendo de alguma maneira difamá-lo. Isso não é positivo já para começo de conversa. Cai no viés da fofoca, do qual vamos falar mais adiante. Falar sobre uma crítica que se dirige a alguém com outra pessoa, só se você considera que essa pessoa é mais adequada para tratar o assunto com a pessoa de quem se fala do que eu. Ou seja, eu não tenho tanta intimidade com fulano, vou falar com seu pai ou com seu melhor amigo, para que ele saiba como colocar isso da maneira correta. Eles têm mais chance de passar isso de maneira construtiva. Só nesse caso é válido pegarmos críticas e dirigirmos a outras pessoas que não diretamente a pessoa de quem ela trata. Bom, no caso, vou falar com uma pessoa que cometeu um determinado erro. Vou colocar uma crítica positiva, construtiva. Há algumas coisas que você tem que considerar. Em primeiro lugar, por exemplo, será que o outro ignora o seu defeito? Às vezes você pode dar uma observada e perceber, porque quando uma pessoa já sabe do seu defeito, e você vai lá e fala mais uma vez, é como se você colocasse o dedo na ferida, que aquilo só magoa, isso só fere mais, e faz com que ele se sinta mais incapacitado a superar essa dificuldade. Então é um elemento que é importante que você considere. Será que essa pessoa já não sabe disso? E eu vou simplesmente fortalecer o sentimento dela de inferioridade por causa desse defeito? Será que eu não estou insistindo num ponto que já está lá de conhecido? Recordo há muitos anos, quando eu era ainda uma adolescente, que sabe lá por que causa, a minha calça comprida na lateral descosturou, uma coisa assim. Eu peguei o meu casaco, amarrei na cintura e fui ali tentando disfarçar da melhor maneira possível. Dali até a minha casa, houve umas 3 pessoas que vieram me dizer que a minha calça estava descosturada. Para mim, aquilo ali era evidente que eu sabia, era evidente que era um lugar que eu não tinha como não ter percebido, é evidente que eu estava jogando o casaco em cima. As pessoas falarem só me magoava mais, só me expunha mais. Então, você tem que ver, essa pessoa realmente não conhece esse defeito. Então, vale a pena apontar para que ela tome consciência. Mas como é que eu vou apontar esse defeito? Aquilo que ela já conhece, já vimos, não vale a pena. Como é que eu vou apontar esse defeito? Como eu vou falar? Para que você entre na intimidade de uma pessoa e possa ajudá-la através de uma crítica positiva, você tem que ter uma relação de confiança com essa pessoa. Porque ao falar de alguma debilidade, de algum defeito, ela se sente exposta. E é lógico que ela vai reagir mal se essa pessoa que está trazendo essa informação não é alguém tão íntimo, não é alguém tão chegado para penetrar na intimidade dela. É alguém que ela vai se sentir mais exposta do que protegida. É melhor que você passe isso para alguém que seja de inteira confiança dessa pessoa. Ou seja, se não há uma proximidade, provavelmente ela vai se sentir exposta. Isso talvez não seja tomado da maneira como você gostava, que você gostaria. Ou seja, talvez ela o tome como uma forma de agressão. Então é sempre preferível, se eu não tenho uma relação muito próxima com essa pessoa, procurar quem tenha, para apontar um defeito que talvez ela não tenha visto ainda. Portanto, ela precisa ver para poder atuar.
A outra coisa que é importante, digamos que tudo está dentro do manual. Eu quero fazer uma crítica positiva diretamente a essa pessoa, não vou falar com mais ninguém, eu tenho uma intimidade com ela para falar, eu quero beneficiá-la com isso. Também há que saber escolher uma encruzilhada de fatores. Você tem que saber a hora adequada para isso. Uma hora em que essa pessoa não está estressada, angustiada, uma hora que ela está com um estado de espírito sereno, que ela tem condição aí de receber melhor uma notícia que nunca é boa, né? O local adequado, não um local que ela fique depois constrangida de sair mal dali, ou seja, no trabalho, que depois ela vai encontrar amigos no meio do caminho e ela com aquele constrangimento. Tem que saber exatamente onde você vai dizer, o modo como você vai dizer, porque a entonação da voz vai denotar se você está querendo realmente ajudar ou se você está querendo de alguma maneira alfinetá-la. Ou seja, saber como dizer com suavidade, de tal maneira que essa pessoa se sinta acolhida, que ela sinta que você realmente quer ajudar. E além disso tudo, você ainda vai ter que encontrar o quanto você tem que dizer. Às vezes, de um defeito de uma pessoa, se você disser tudo, ela vai se sentir tão ofendida que não consegue reagir. Talvez você coloque uma pequena quantidade. Olha, quando você fez tal coisa, pareceu isso. Não tenho certeza, você dá uma olhada, mas pareceu mais ou menos isso. Vê se você não está com esse problema. Talvez apenas um apontamento desse, você coloca, pode ser que eu tenha visto mal, mas me pareceu tal coisa, dá uma olhada, ao invés de você contar tudo o que ela fez de errado. Ou seja, selecionar também a quantidade do que você vai dizer. Talvez não seja necessário relatar tudo. Talvez essa pessoa não esteja preparada para que você a exponha dessa maneira. Mesmo que estejam apenas os dois, mesmo que sejam íntimos. Uma sinalização que faça com que ela pense, às vezes já é suficiente e machuca menos. Caso contrário, nada dessas coisas aconteceu, eu não sou amiga íntima, não sou familiar, não sou nada dessa pessoa, não é adequado eu falar com ela, como é que eu posso atuar em relação ao defeito dela, já que eu não posso, não é adequado que eu fale com ela sobre isso? O ideal é que você fortaleça virtudes que ela tem, que possam ajudá-la a lidar com esse defeito. E isso vai ser muito importante, vai ser vital para ela. Uma pessoa que está lutando contra um determinado defeito, e você chega e diz, nossa, você é uma pessoa tão determinada, você tem tanta força de vontade, cada vez que você decide fazer uma coisa, faz mesmo. Que coisa bonita isso, admiro isso em você. Você está fortalecendo exatamente a virtude que ela precisa para combater aquele defeito. Todos os elementos que são úteis para ela combater aquele defeito. Você fortalece através do elogio, que vai fazer o efeito idêntico. Ela vai ter fortaleza para lutar contra isso. Ela vai acreditar mais em si própria. Puxa, então eu passo a impressão de que sou uma pessoa determinada, vai ver que sou mesmo. Vai ver que eu tenho essa força para combater esse defeito. Eu que não estou vendo, porque as outras pessoas estão vendo. Isso pode dar a ela ferramentas adicionais para lutar contra esse problema. Se não é você a pessoa adequada para falar sobre o problema, atue, como se diz, com a psicologia reversa, falando a respeito das qualidades e tentando de alguma maneira sinalizar para ela o potencial que ela tem para lutar contra esse defeito. Quando é o caso negativo? Quando eu sinto que não é propriamente a vontade de ajudar o outro que está me levando a falar. Só aí já é o suficiente para que você se detenha. Muita gente faz enganando a si própria. Não, eu tinha a melhor das intenções. Eu só queria ajudar. Esse só queria ajudar é clássico, né? Mas por dentro, lá no fundo, havia uma gotícula de morbidez. E essa morbidez fere. Essa morbidez vem à tona com uma força fora do comum. E nós percebemos isso com muita facilidade. O homem é mais intuitivo do que parece. E nós expressamos simbolicamente todas as nossas intenções quando falamos. Por trás, por exemplo, de uma admoestação, um conselho que você está dando para alguém, pode haver uma pontinha de inveja, né? Ou seja, eu não sei, não suporto conviver com o êxito do outro, e isso me incomoda. Pare para perceber o que você sente quando uma pessoa tem êxito. Sobretudo quando essa pessoa tem êxito em coisas que você também gostaria de ter êxito. E veja se você realmente consegue se satisfazer, ser feliz pelo êxito do outro. Essa é uma coisa que é muito importante que a gente treine.
Se não treinamos isso, tendemos ao vício da inveja. Ou seja, a realização do outro, o sucesso do outro, me traz satisfação, como se fosse comigo, como se fosse com um filho, ou seja, estender a minha satisfação para aquilo que atende não apenas a mim mesmo e aqueles que estão mais ligados a mim, mas cada vez mais a minha comunidade, aos meus amigos, à humanidade. Senão nós temos essa questão da inveja que é complicada. Né? Outra coisa que pode acontecer, que está por trás desse conselho dado de má vontade, vingança. Essa pessoa já me feriu tanto, ela já me aprontou tantas, que agora eu vou aproveitar esse defeito dela para poder alfinetá-la. E aí ela vai ver como é que dói. De tudo que ela já fez comigo, ela vai ver como é que dói. É uma coisa terrivelmente não apropriada. É uma agressão que provavelmente vai gerar uma agressão de volta e você fica com esse jogo de força para o resto da vida e não resolve essa questão. Marco Aurélio, que foi um imperador estoico, um grande imperador de Roma, que era um seguidor da filosofia estoica, ele dizia que a melhor maneira de nos vingarmos de alguém que nos fez algo errado é não nos parecermos com ele. Ou seja, sermos cada vez mais diferentes desse que de alguma maneira nos agrediu. Esperar e confiar que tudo aquilo que não foi adequado, tudo aquilo que rompeu com as leis da vida, tem que se ver com as leis da vida. Existe ordem no universo. Isso não sou eu que tenho que executar a compensação daquilo que vai acontecer com aquela pessoa. A vida está muito bem estruturada para isso. Confiar na vida é fundamental. No fundo, a vingança é um tipo, como dizia Santo Agostinho, de ateísmo inconsciente. Eu acho que o universo é um caos, que se eu não me vingar, não vai acontecer nada com essa pessoa. Não. Como dizem os indianos, descanse nos braços do Dharma. Acredite que existe Dharma, que dará a cada um aquilo que lhe corresponde. Se foi realmente da maneira como eu vi, uma coisa tão pesada, terá aí uma consequência que seja a altura. Confie nas leis do universo. Ou seja, vingança também é algo extremamente pouco apropriado que às vezes está por trás dessas nossas críticas de má vontade. Né? Que mais que nós podemos fazer? Competição. Às vezes a pessoa dispara na frente e você pensa, é mais fácil eu abaixá-la até mim do que eu subir até ela. É muito mais fácil eu atacar os seus méritos, colocar em dúvida o seu merecimento, porque eu abaixo ela até o meu nível. Isso é bem mais fácil do que eu me elevar até o nível dela. Então a competição às vezes gera críticas altamente venenosas. Fulano ganhou, mas também do jeito que ele fez, qualquer um faria. Ou seja, eu quebro o mérito da pessoa para que ela desça até o meu nível, porque é muito complicado eu me levar até o nível dela. Tá? Então é outro elemento terrível. E outra coisa que talvez seja ainda pior, é a morbidez e o vício da fofoca. Uma crítica mal feita, uma crítica negativa, por trás muitas vezes tem isso. A morbidez de querer ver o lado negativo de tudo e de todos. Uma pessoa tem 10 qualidades, você vai procurar o defeito que ela tem e fica caçando até encontrar qual é o defeito que ela tem para poder propagar isso. E uma crítica maldosa porque nunca é feita para a pessoa. É sempre espalhada para os 4 cantos do mundo no sentido de desmoralizá-la. A fofoca é um vício mórbido. Me recordo que uma vez assisti um filme, não saberia dizer o nome, que isso já tem muitos anos, talvez vocês conheçam, que havia um pregador religioso falando numa igreja e havia uma senhora sentada com uma carinha de sentimento de culpa e o pregador falava: combatam a fofoca, é próprio do bom cristão combater a fofoca. Se você é um fofoqueiro e não sabe o mal que você causa aos demais, eu recomendo que você faça o seguinte: pegue um travesseiro de penas na sua casa, suba até o telhado da sua casa, rasgue esse travesseiro de penas e deixe as plumas se afastarem em todas as direções com o vento. Depois você desce e vai lá tentar caçar todas essas plumas que o vento levou em todas as direções. Evidentemente você não vai conseguir fazê-lo. Ou seja, quando eu espalho algo negativo contra alguém, isso pode chegar tão longe e causar prejuízos tão grandes a essa pessoa, que ainda que eu queira reverter, já não está mais sob o meu controle. Ou seja, a fofoca é agressão. A fofoca desmerece as pessoas. A fofoca muitas vezes é absolutamente fantasiosa. Ainda que não seja falsa essa notícia, não vamos colocar megafones nos defeitos de ninguém. Ninguém ganha nada com isso.
E nós vimos que a verdadeira crítica positiva é aquela que tem a intenção de beneficiar. Agora vamos passar para uma outra modalidade da crítica, que é o senso crítico. Aquela crítica que temos que fazer não propriamente de pessoas, mas de situações, de objetos, que nos cabe fazer talvez por uma profissão ou porque eu necessito tomar uma decisão. Vamos imaginar que você seja um avaliador literário. Você pega um livro para avaliar. Logicamente, nós estamos num mundo dual, gente. Esse livro vai ter pontos positivos e pontos negativos. Porque tantas vezes, tantos avaliadores vão se fixar apenas naquilo que ele tem de negativo, como se quisesse aniquilá-lo, tirar todo o valor dele. Se eu quero avaliar, eu o faço com veracidade. Bom, isso tem esses pontos negativos, mas também tem esses pontos positivos, que podem ser muito mais realçados se esses pontos negativos forem trabalhados. Ou seja, ter isenção, não entortar a balança da crítica para um lado só. Mostrar equilibradamente quais são os defeitos e as virtudes de algo, uma vez que seja sua função avaliá-lo. Vamos falar sobre isso mais adiante, mais uma vez, mas um bom crítico não quer aniquilar com aquele que é avaliado. Ele quer, de alguma maneira, estimulá-lo a se aperfeiçoar. Portanto, se te cabe avaliar alguma coisa, considere sempre o lado luminoso e o lado obscuro. Não tenda apenas a realçar os defeitos, porque isso é falso. Nada tem apenas defeitos. Uma outra coisa que também pode nos acontecer é, se eu estou avaliando para tomar uma decisão, eu tenho duas alternativas. Eu tenho que avaliar qual é a decisão que eu vou tomar. Como é que eu vou fazer para analisar qual é a mais apropriada? Eu vou procurar constatar com isenção, sem inclinações, e não fazer críticas negativas. Não vamos torcer as coisas na direção que eu gostaria. Imagine que eu tenho duas estradas diante de mim. Tenho que escolher qual é a melhor para eu tomar uma direção. Ah, mas um amigo meu foi por aqui. Então eu emocionalmente me inclino por essa aqui, que talvez não seja a melhor. Claro que como eu estou inclinada emocionalmente, eu vou fazer a mente decidir ir para cá. Eu vou inventar todo tipo de argumento, eu vou distorcer a minha isenção. Isso, quando estamos decidindo coisas importantes da nossa vida, quando estamos tomando decisões, é fundamental que a gente seja o mais isento possível. Examine a situação, examine os prós e os contras de ambas situações, veja o que mais está coerente com o meu propósito de vida, com a minha identidade, com aquilo que eu quero construir como ser humano e siga nessa direção. Embora talvez não seja aquela que te pareça mais agradável, mas aquela que mais te faz crescer. Ou seja, é fundamental que a gente constate com isenção e não com inclinações para tomar decisões. E uma vez que você tomou uma decisão, eu peguei esse caminho. Cuidado para que você não comece a ser um propagador desse caminho, porque esse eu tomei é o certo. Então eu começo a fazer a propaganda desse caminho para as pessoas que me seguem. Talvez seja adequado para você, mas não para elas. Talvez o outro caminho, que tem outras virtudes e outros vícios, seja mais adequado para outros perfis de outras pessoas. A minha avaliação não é perfeita. Pode ser que essa pessoa tenha um critério de avaliação melhor do que o meu e veja que o caminho de lá traz coisas melhores. Eu vou sofrer com as consequências dos meus erros, mas não preciso arrastar outros. Portanto, cuidado para que as tuas decisões você não comece a usar como uma referência de vida para os demais. Que sabemos que não somos donos da verdade. Você pode simplesmente dizer, eu ponderei a minha situação. E agora estou passando para vocês o que eu ponderei e a decisão que eu tomei. Mas não sou o dono da verdade. Talvez essa decisão não seja adequada para você. Nada te isenta de refletir, pensar, levar em consideração todos os prós e contras para tomar a sua própria decisão. Ninguém vai decidir por você. Isso não funciona. Outra coisa que é importante a gente relembrar, que já falamos um pouquinho, inclusive. O que é um bom crítico? Um bom crítico não pretende expor ou humilhar aquele que é avaliado, mas incentivá-lo a corrigir-se, sempre buscando aperfeiçoamento. Não interessa massacre de ninguém para o bom crítico. Ele não quer aniquilar com o que quer que seja, nem uma pessoa, nem a sua obra, ele não quer aniquilar com nada. Ele quer simplesmente ajudar a pessoa a perceber o que precisa ser melhorado. Dentro dele existe o intuito de que as coisas se promovam, melhorem, cresçam, graças à sua interferência. Cuidado com críticos mórbidos, que quando analisam alguma coisa reduzem a pó aquilo que eles estão analisando. Isso não é um bom crítico.
Nada é apenas pó. Tudo tem luz e sombra. E ele se negou a ver tudo que era luminoso. Por quê? Porque tem um desejo de aniquilar aquilo que ele está examinando. Isso é a morbidez. Isso não é próprio de um bom crítico, de um crítico isento. Ele não tem intenção de destruir nada, muito pelo contrário. Ele quer promover as coisas a um grau de aperfeiçoamento graças à sua interferência. Cuidado também com outro elemento que é fundamental: criticar acontecimentos. Eu soube de uma notícia. O que eu vou fazer? Antes de emitir qualquer juízo de valor para mim mesmo, eu vou parar para pensar o histórico dessa situação, os detalhes do que aconteceu, os personagens envolvidos. Eu vou exercitar um pouco de empatia, vou me colocar no lugar deles e tentar entender as razões que fizeram com que eles agissem do jeito que agissem. A partir dessa reflexão bem isenta, sem ódio, sem paixões, com bastante isenção e tranquilidade, eu posso tomar uma posição pessoal diante disso. Uma posição para mim mesmo. Ou seja, eu acredito que seja tal coisa. Não é verdade absoluta, podem vir novos detalhes que me façam pensar de maneira diferente, mas como eu tenho que avaliar isso, isso é importante para mim, eu vou avaliar dessa maneira, que é o melhor que eu tenho até agora. Vejam bem esse detalhe, eu tenho que avaliar isso porque isso é importante na minha vida de alguma forma. Se é uma simples banalidade que estão falando da vida alheia, desprezem isso. A gente não tem que se interessar por tudo que se sai falando pelos quatro cantos do mundo. Aquilo que nos diz respeito, aquilo que é dotado de valor, você vai avaliar considerando todas as variáveis, sem inclinações, e vai criar um juízo próprio. Um outro elemento que é importante é você considerar, uma vez que eu fiz uma avaliação desse acontecimento, vale a pena compartilhá-lo com outros? Bom, você tem que certificar de alguns detalhes. Por exemplo, se aquilo que você vai expor é imbuído de espírito de busca da verdade e não de inclinações. Isso que eu avaliei foi feito com a maior isenção que eu pude. E existe uma utilidade para essas pessoas de saberem a maneira como eu vejo. Isso vai acrescentar alguma coisa para elas, vai beneficiá-las de alguma maneira, vai poupá-las de algum dissabor. Existe uma história que se conta há muito tempo, que são as três peneiras, que é atribuído a Sócrates. Não é de Sócrates essa história, mas de qualquer maneira é digamos assim, um fake que tem muita utilidade. Que Sócrates teria dito que não se deve falar sobre coisas que você não saiba, que são boas, justas e verdadeiras. Se você não sabe, não fale a respeito. Então, se isso que você concluiu de uma determinada situação, você não vê utilidade daquela pessoa conhecer o seu conceito, não compartilhe. Guarde apenas com você. Se não há por que compartilhar, não compartilhe. Enfim, é uma coisa que é muito importante que a gente tem que considerar como um elemento fundamental, uma ferramenta fundamental. Para nós nos darmos o direito de julgar o que quer que seja, temos que poder garantir a nós mesmos que somos legítimos buscadores da verdade, que em geral não somos. Temos que ser legítimos buscadores da verdade para que a gente se sinta no direito de julgar, seja lá o que for, de criticar, seja lá o que for. Sempre conto uma história nas minhas palestras que é o seguinte: imagine que você perdeu a sua carteira em algum dos cômodos de uma casa e você acredita que foi na cozinha e você está lá procurando na cozinha. Eu olho e penso, bom, eu vi essa pessoa indo lá para a garagem, talvez tenha sido lá. Eu acho a sua carteira na garagem e te entrego. Você vai ficar satisfeito porque eu te entreguei a carteira ou contrariado porque eu contrariei a sua opinião de que estava na cozinha? É lógico que você vai ficar satisfeito. Muito mais importante do que a minha opinião de onde estava é encontrar a carteira. O resto é secundário, porque é uma coisa física, dotada de um valor físico, é uma carteira com dinheiro dentro. Isso tem valor físico para nós. Agora, se fosse a verdade que você estivesse procurando no lugar errado, que alguém te mostrasse que está num outro lugar, você lutaria muitas vezes até o final dizendo que não, que está naquele lugar onde você estava procurando. Porque para você é mais importante dizer que você tem a razão do que encontrar alguma coisa. Não ama tanto assim a verdade. Se alguém vem e encontra algo muito mais próximo da verdade e te traz em outro lugar, você não vai querer assumir que você sabe menos do que essa pessoa. Então você briga até o fim por aquela tua opinião, ainda que você desconfie que ela está errada. Por quê? Você não quer tanto assim a verdade. A tua imagem vale mais, o teu status vale mais.
Você não vai reconhecer que essa pessoa sabe mais do que você. Ou seja, a nossa falta de amor à verdade é uma coisa séria. Quando nós nos comprometemos na busca da verdade, quando nos sentimos servidores dessa busca, que é uma meta de vida fantástica, nós começamos a ser juízes isentos. E começamos a ter o direito de ter avaliações das coisas que sejam dignas de serem levadas em conta por nós e, em determinadas situações, pelos demais. Antes disso, se nós somos pessoas que agimos por inclinações emocionais, eu não quero saber o que realmente aconteceu. Eu quero ficar com a minha versão. Por quê? A minha versão é mais agradável para mim e me beneficia. Então, ainda que eu traga provas para você de que não foi aquilo que aconteceu, você não vê, porque você não quer saber da verdade, você quer a sua versão, que te beneficia mais, te mostra um lado que pode ser mais agradável para você. Se você tem esse espírito, os seus juízos de valor, as suas críticas não vão ter muito sentido. Você nem deveria se dar esse direito. Porque o que nos dá direito de julgar, seja lá o que for, é um compromisso forte de coração com a verdade. Outra coisa, não julgue aquilo que não te diz respeito. Para que assumir o risco de errar em vão? Você tem que considerar que quando eu começo a julgar situações que não têm nada a ver comigo, a vida do artista, a vida da pessoa que trabalha na outra sala, eu entro como juiz de uma coisa que não me diz respeito. Ser juiz é uma coisa que implica em alto risco. E cada vez que a gente julga, a gente pode estar cometendo um erro. E é o destino dessa pessoa que está nas nossas mãos. Ser juiz é uma coisa altamente delicada. Implica em muito risco. Quando isso te corresponde ser, tudo bem, faça da melhor maneira possível. Mas se não te corresponde julgar uma situação, por que você vai fazê-lo? Porque vai correr o risco de errar e gerar aquilo que a gente pode chamar de karma da crueldade. Karma da crueldade é quando pegamos a pior versão da história e começamos a difundir pelos demais. E vamos gerar consequências para essa pessoa, por essa versão espúria que criamos. E essas consequências vão nos impactar pela lei do karma de que falam os indianos. A ação que eu fiz de expô-la vai gerar uma reação para mim. Karma de crueldade não é brincadeira. Então, uma coisa que não me diz respeito, não se meta a julgar. É um risco muito alto julgar. Então, apenas aquilo que me diz respeito e cujo julgamento vai agregar alguma coisa à minha vida. Ou à vida dos demais, se eu tiver que compartilhar isso. Sempre considere isso. Outra coisa que é importante que a gente esteja atento, porque às vezes você não está fazendo uma crítica, sei lá, não está falando sobre uma crítica, mas o seu pensamento às vezes está viciado e fica num círculo vicioso de críticas. Se você parar para pensar, avaliar os seus próprios pensamentos, uma hora que você não estava fazendo nada e os pensamentos ficaram soltos. Depois pare para lembrar, anote quais foram as formas mentais que passaram na sua cabeça. A maioria delas são críticas de alguma coisa que aconteceu lá no passado, que você puxa, não sei porquê, e fica criticando o fulano que fez aquilo com você. Alguma coisa do presente, olha fulano, eu desconfio que está querendo me enganar. A gente fica mentalmente quase que o tempo todo criticando. É um vício terrível. Nós deveríamos nos propor a varrer as críticas do nosso plano mental, limpar o nosso plano mental. Nossa vida é o reflexo daquilo que pensamos. E nós envenenamos o nosso estado de espírito com formas circulares de crítica. Às vezes não está acontecendo nada agora e eu me dedico a criticar aquilo que já passou, porque não me livro desse hábito terrível que envenena a minha vida, que faz com que eu despeje esse estado mental terrível nos acontecimentos da minha vida e incline as coisas para o pior. Então, corrija o seu hábito de sempre estar criticando mentalmente. E agora, por último, uma outra coisa que nós convivemos muito nos dias atuais, que é a questão das redes sociais e internet em geral. Vocês sabem que existem determinados endereços, determinados sites, determinadas páginas que existem apenas para criticar, apenas para dar notícias da vida pessoal e íntima de fulano, beltrano e ciclano. E quando não tem notícias, inventam. Nós temos a obrigação moral de não dar audiência a esse tipo de coisa. A obrigação moral de não ser mais um que dá audiência a esse tipo de coisa, porque eles existem porque têm audiência. E são perigosos, muitas vezes são criminosos. Nós tivemos recentemente uma situação no Brasil onde uma menina se suicidou por causa de uma história inventada por um desses sites, desses
dessas páginas de crítica venenosa, inventadas sobre pessoas famosas e coisas do tipo. Cuidado, não dê de audiência esse tipo de morbidez. Você participa, é como se você fosse cúmplice daquele crime que está sendo cometido. Não dê nenhum tipo de audiência a isso. Quando se fala a respeito de pessoas e situações pessoais de outros que não me diz respeito, eu simplesmente ignoro. Ah, você viu aquela pessoa que trabalha em tal lugar, você não sabe o que aconteceu com ela. Nem quero saber. Se a pessoa não convive comigo, eu não interfiro na vida dela nunca, porque não temos nenhum ponto de contato. Por que vou querer saber de detalhes da vida pessoal de uma pessoa que não tem nada a ver comigo? Não deixe poluir a sua mente com mesquinharias, com coisas baixas, com detalhezinhos de intimidades pessoais de quem quer que seja. Sobretudo daqueles que não têm nada a ver com você e, portanto, você não pode ajudar. Você não pode fazer nada. Para que vai se contaminar com isso? Portanto, simplesmente não dê atenção a todo tipo de crítica voltada para o pessoal de pessoas que você não tem por que saber disso. Agora, quando se trata de uma crítica a pessoas públicas, que de alguma maneira têm relação com você, a instituições que você tem algum interesse nelas, como é que vamos avaliar isso? Temos que avaliar com extrema isenção e cuidado. Uma coisa que você tem que considerar é que muitas vezes acontece, como já aconteceu nesse caso dessa jovem que acabamos de falar, que se suicidou, uma história que é 100% inventada. Cuidado com aquele ditado popular que diz que onde há fumaça, há fogo. Não, se esse site está dizendo isso, alguma coisa aconteceu. Não é assim nos dias atuais. Isso já foi muito no passado. Hoje tem muita fumaça que não tem fogo nenhum. Hoje inventa-se inteiramente uma situação. Não fique desatualizado, hoje não é mais assim. Portanto, quando você vê alguém que ataca uma instituição, que ataca uma pessoa pública, primeira coisa que você tem que se perguntar, a quem interessa que eu acredite nisso? A quem interessa que eu pense dessa maneira? Será que existe alguém que vai ganhar alguma coisa em difamar essa pessoa ou essa instituição? Então você tem que analisar com isenção todos os fundamentos que são oferecidos, sempre levando em consideração que pode ser uma história inteiramente fraudulenta, pode ser uma história inteiramente falsa, ou pode ter uma parcela de verdade, mas você tem que sempre olhar com cuidado. Imagine você que uma pessoa faça algo que é criminoso, e eu veja, esteja próximo dessa pessoa, eu tenha provas. Eu iria para a internet ou eu iria para a delegacia mais próxima? Evidentemente eu iria para a delegacia mais próxima. Se eu tenho provas, eu vou denunciar essa pessoa para que seja corretamente punida. Por que cargas d'água eu vejo alguém fazer uma coisa que é criminosa e ao invés de ir à delegacia mais próxima, eu vou para a internet e posto? É muito duvidoso isso, né? A atitude em si já é estranha. A pessoa não oferece nenhuma prova e faz uma coisa que é criminosa. Porque se você viu, assistiu, tem provas e não denunciou, você é cúmplice. Deveria ter denunciado. Muitas vezes as ofensas que se fazem às pessoas, se é verdade aquilo, quem viu deveria ter denunciado. Se não denunciou é porque não tem prova nenhuma, está inventando e quer punir essa pessoa de alguma maneira, através da poluição da sua imagem, através da difamação, através da calúnia. Então, cuidado com esse elemento. Outra coisa que é importantíssima, não passar adiante coisas de fundamento duvidoso, apenas porque me agrada, ou cuja divulgação vai gerar apenas maldade, sem benefício para ninguém. Cuidado com isso, porque quando a gente não tem o fundamento de algo, não tem a certeza de algo, eu vou aumentando o dano quando eu passo adiante. Uma coisa que não tem uma fundamentação muito clara, que não exibe provas daquilo que está dizendo, ainda que eu ache que essa notícia poderia interessar alguém, eu não divulgo. Eu não passo adiante nada que seja duvidoso. Sobretudo quando é uma coisa que você percebe que é mórbida, que está com a intenção de prejudicar. Cuidado! As pessoas que fazem isso, em geral, não são pessoas tão bem intencionadas assim. Em geral, são pessoas que não são de tão bom caráter assim. E como eu falei, se essa pessoa cometeu esse erro, havia vias adequadas para que isso fosse denunciado. Não é na internet. Quem vê um crime não vai para a internet dizer eu vi fulano matando ciclano. Não se faz isso. Isso não é a via. Alguém que vai para a internet provavelmente não viu nada, não tem prova nenhuma. Está querendo adotar essa técnica de caluniar os demais, porque sabe que sempre vai haver quem acredite.
sempre vai haver quem passe adiante. E ele acaba ficando impune porque ninguém sabe onde começou. Muito cuidado, não passe adiante nada duvidoso. Não se deixe arrastar nem usar por canceladores de plantão, que são aquelas pessoas que por algum interesse sórdido ou qualquer coisa semelhante querem aniquilar a vida de alguém. Canceladores de plantão são pessoas que começam a pegar alguém, um personagem, pode ser um personagem público ou um personagem particular, e começam a lançar uma série de acusações e ofensas e coisas que o levam ao ridículo, numa sequência que você percebe que ele não tem nenhuma boa intenção. Aquilo ali não quer ajudar aquela pessoa, quer expô-la, quer ridicularizá-la, quer inviabilizar a vida dela. O bullying é uma das formas de fazer isso. Quantas crianças já de colégio tiveram problemas sérios, algumas até se suicidaram. Os amiguinhos chegavam na internet e colocavam uma sequência de ofensas, de situações ridículas, para poder colocá-lo numa situação de exposição. Nunca dê eco a canceladores de plantão. Uma pessoa está com uma ofensa feroz, venenosa, logicamente não é uma pessoa bem intencionada. Por que eu vou me juntar a isso? Cancelamento hoje é uma das doenças que a gente vê dentro da internet. Fique atento a isso. Um outro elemento importante. Uma outra coisa que é importante no caso de redes sociais, que acontece demais em críticas de redes sociais, vocês têm que estar ligados a isso. Imagine que eu seja uma pessoa que tem uma página, tem um endereço, seja lá o que for, numa rede social qualquer. E estou ali há anos, não consigo fazer a minha página crescer nada, quase não tenho seguidores. Aquilo que eu propago não é do interesse de ninguém. A minha oratória está muito longe de ser razoável, eu não apresento nada que ninguém queira saber, ou seja, eu tenho um desempenho medíocre em relação à minha rede social. Como é que eu posso fazer para rapidamente reverter isso? E passar a ter um sucesso enorme? Simples, eu pego uma pessoa que tem um resultado excelente, que tem muitos seguidores, e começo a criticá-la. Porque aí todo o público que está ligado a essa pessoa vai olhar para mim, sem que eu tenha nenhum mérito. Eu não fiz absolutamente nada de construtivo. Só comecei a atacar e destruir alguém. Tome cuidado com isso. Porque, às vezes, são as coisas mais estapafúrdias do mundo. E essa pessoa sabe que, em algum momento, aquilo vai ser desmentido. Mas até que seja, ele já chamou atenção para si de uma maneira que agora ele já é grande. Agora ele já tem um bando de seguidores. Agora ele já teve palco para suas mentiras. Até que aquilo seja desmentido, a pessoa acusada já sofreu demais. Por quê? Porque teve gente que acreditou. Pessoas que não conseguem sucesso, pessoas que são fracassadas, pessoas que são medíocres. Cuidado com isso, porque são perfeitas situações para você sair atacando os demais para roubar o foco da atenção, colocar os holofotes sobre você. Já que você não consegue chamar a atenção construindo nada, você chama a atenção destruindo. Porque assim você consegue ter os seus minutos de glória. Isso é a coisa mais comum do mundo na internet. Isso é uma técnica muito antiga. Prestem atenção nisso. Isso existia até antes da internet. Quando se fazia calúnias em jornal, em revistas. Agora está fortíssimo, ficou muito mais fácil. Querer buscar a verdade, amar a verdade e querer beneficiar o mundo com ela. Isso é uma coisa fundamental que temos que ter se queremos ter uma crítica isenta, uma crítica positiva, uma crítica construtiva. Eu amo a verdade e quero beneficiar o mundo com ela. Portanto, tudo o que eu busco é o mais próximo da verdade que eu posso chegar a encontrar. E se isso beneficia as pessoas, aí sim eu vou passar adiante. Se você, num determinado momento, for criticado por um desses criticadores de plantão, canceladores de plantão, a tua dignidade, o teu amor à verdade, a tua correção de postura é algo que vai depor a teu respeito. Imagine que você tem uma página numa rede social que algum louco começou a querer atacar. Uma coisa que depõe altamente ao teu favor é que você nunca usou a sua página para agredir ninguém. Você sempre usou a sua página de maneira benéfica, sempre beneficiou as pessoas através da sua página. A tua dignidade fala a teu favor. Tá? Então, se você tem essa dignidade, essa fidelidade à verdade, a tua dignidade te protege contra os canceladores que estão para todos os lados, contra os aproveitadores que estão para todos os lados. Num ambiente tão multifacetado quanto a internet, é claro que deve ter uns e outros. Excelentes pessoas e pessoas muito complicadas também querendo tirar proveito de tudo. Outra coisa que vale muito bem aqui como critério, a frase bíblica.
pelas vossas obras vos conhecerei. Essa pessoa que está criticando tantos outros, o que foi que ela fez de bom? Ela fez alguma coisa melhor do que essa que ela está criticando? Quais são as obras dela? O que ela fez de positivo? Não fez nada, ela só destruiu, ela só atacou os demais. Obra não tem nenhuma, é um fracassado, não construiu nada, só sabe destruir. Cuidado com esse tipo de pessoa, cuidado. Alguém que tem uma grande obra, fez coisas de muito valor, às vezes a pessoa não fez absolutamente nada e quer compensar isso colocando um monte de títulos, como se títulos quisessem dizer que uma pessoa tem caráter. Né? Pelas vossas obras eu vos conhecerei, não pelos vossos títulos. Então, cuidado. Alguém que não fez nada de produtivo e está se lançando a criticar todo mundo que fez, é no mínimo um frustrado, um fracassado, que não suporta a sua própria impotência. Né? Fiquem atentos a isso. E uma última frase que eu gostaria de deixar com vocês, que é uma frase que era muito utilizada pelo professor Jorge Ângeli Braga, que foi o fundador de Nova Acrópole, que ele disse que sempre houve e sempre haverá construtores e destruidores de pirâmides. Escolha em que grupo você quer estar. Sempre, ao longo da história, houve aqueles que construíram coisas grandiosas e houve aqueles que foram lá só para bater com um martelo, né, para destruir tudo. Em que grupo você quer estar? Você quer entrar para a história como? Como construtor de pirâmides grandiosas que depõem para o futuro o tamanho dos teus sonhos, ou você quer entrar como destruidor, que só sabe demolir aqueles que fizeram alguma coisa e não tem nenhum rastro de construção, de nada positivo. Nós temos que estar conscientes de onde estamos, e uma vez que estamos no lado daqueles que querem construir, ficar ao lado daqueles que constroem. E ter muito cuidado com aqueles que, sem construir nada, se dão o direito de criticar quem está fazendo. Tá? Então, preste atenção a todos esses detalhes na crítica, para que você possa dizer, eu só critico quando é uma crítica positiva, construtiva, que faz bem para quem a ouve. Portanto, eu sei usar bem a ferramenta da crítica. Tenho um bom senso crítico, sei usar a crítica de maneira a beneficiar as pessoas. Aí sim, tudo é dual, e a crítica não é diferente disso. Eu espero que você possa usar esse nosso bate-papo para saber usá-la da forma correta. Muito obrigada a todos.